Ok. Bom dia a todos. Meu nome é Nilson Yoshihara. Estamos iniciando mais um webinar. O tema de hoje nós vamos falar sobre Customer Experience Management, que faz parte de uma disciplina de transformações de negócio ITI, da Software AG. Né? Temos informações aqui para quem tiver dificuldade de entrar na conferência, a gente colocou os números aqui e o código, caso você precise, queira ainda participar do webinar, né? E muito obrigado a todos que puderam entrar e participar. Vamos lá falar um pouco sobre esse assunto aqui. Essa sessão é relativamente rápida, tá? Quem quiser colocar perguntas, é possível postar na própria ferramenta, né? E vamos lá, avançando sobre o tema. Bom, qual o cenário hoje, né? Nós estamos na era digital, né? Essa era digital é uma revolução que já está em curso, né? Todas as organizações estão sendo impactadas, né? Por novos modelos de negócio, por novos serviços, né? E principalmente por novas expectativas dos clientes, né? Então, hoje na era digital, cada vez mais os clientes acabam sendo impactados sobre a forma como eles querem se relacionar com as organizações, né? Então, o que acontece hoje, né? Com as novas tecnologias, né? Com a disponibilização de acesso através de canais diferentes, como a gente tem as mídias sociais, como a gente tem os próprios dispositivos móveis, né? Você acaba ampliando a capacidade que as pessoas, o cidadão, o cliente tem de interagir com a própria organização, de influenciar inclusive nos processos internos da organização, né? E devido a esse cenário, novas oportunidades surgem, novos desafios, né? E as organizações agora eles precisam encontrar, né, soluções inovadoras, né, para poder explorar toda essa quantidade de oportunidades que vão surgir, né, em decorrência dessa revolução digital, né. Para explorar as inovações, né, quer dizer, para propor inovações, as empresas têm utilizado técnicas de pensamento criativo, né, de forma a trazer novas ideias, né, e poder implementar soluções inovadoras que vão adaptar o negócio, essa nova realidade, né, e fazer com que as organizações consigam se sobreviver nesse mercado. Quando a gente olha para a plataforma digital da Software AG, né, que a gente tem, essa aqui é uma representação em termos de capacidades, né, a gente vê aqui do lado esquerdo a parte de transformações de negócios e tecnologia, que é a parte onde a gente pensa na estratégia, onde a gente pensa nos modelos de negócio, onde a gente pensa sob o ponto de vista de mudança de arquitetura, né? Nesse contexto é onde a gente pensa também na jornada do cliente, né? Aqui é onde a gente pensa na experiência do cliente, né? Porque a partir dessa mudança, da transformação que acontece em transformação de negócio e tecnologia, que a gente consegue ter a visão do que é necessário mudar, implementar, né, em termos de inovação, para que você consiga utilizar toda essa capacidade aqui de analytics, né, de automação, de integração, né, para que você possa trazer casos de uso como gestão de riscos corporativo, como promoções em tempo real, como detecção de fraudes, como marketing baseado em contexto e etc, né? Então, a gente costuma dizer que para que você consiga implementar esses casos de uso que exploram a capacidade hoje digital das pessoas e das organizações, como, por exemplo, promoções em tempo real, é necessário que você consiga entender a jornada do cliente, né, e encontre quais são os pontos de melhoria, os pontos de inovação que você pode trazer na experiência dele.
Então, falando mais especificamente do Customer Experience com wireless, né? A primeira questão é por que você precisa de fazer essa gestão da experiência do usuário, a experiência do cliente. Tá? Bom, novamente, o mundo está passando por mudanças, né? E a gente tem que reconhecer essas novas entidades que estão no mercado, né? Então, essa mudança nos afeta de que forma, né? Primeiro, você tem a parte da concorrência, né? Os desafios da competitividade, né? Você tem novos competidores entrando no mercado, empresas muito mais leves, né? Muito mais ágeis, e que acabam trazendo a pressão por preços, né? A gente vê aí as empresas digitais, né, entrando como é o caso que todo mundo conhece, o Uber, que todo mundo conhece do Netflix, né? Eles são empresas bem leves, né, que tem um custo, tem vamos dizer assim, um preço baixo, né, para o cliente, né? E traz um novo modelo de negócio explorando o negócio digital, né? E fazendo pressão para os outros modelos, as empresas também que estão nesse mercado, mas no modelo tradicional, né? Bom, você tem os desafios tecnológicos, né? Porque cada vez mais a tecnologia possibilita que você personalize, né, ofertas para os clientes, né? O ambiente tecnológico também traz essas inovações como o mobile, né, como as mídias sociais, como a computação em nuvem, né, e a internet das coisas, onde todos os dispositivos, agora as coisas vão começar a estar conectadas, né? Então isso influencia também e provoca grande mudança, porque quando você tem o IoT, né, internet das coisas, você começa a ter novas informações, formas de extrair dados em tempo real e muda bastante a forma como a organização ela vai prover seus serviços também no mercado, né? Os desafios dos clientes, né, distribuição omnichannel, ou seja, você apesar de você já ter hoje diversos canais diferentes, muitos desses canais eles não são integrados, né? Cada vez mais há necessidade de integrar os canais de comunicação que você possui para os clientes, né? Os benchmarks estão acontecendo agora, estão sendo cross-industry, né? Estão acontecendo entre verticais de negócio diferentes, né? Banco, varejo, governo, você começa a ter benchmark de segmentos diferentes, né? E cada vez mais a necessidade de você ter o serviço best in class, né? Entregar o melhor tipo, a melhor qualidade do serviço possível. E os desafios de produto, né? Para atender todo esse mercado, né? É necessário que você tenha ciclos de inovações muito mais rápidos, né? Não é mais possível que você atenda objetivos, estratégias de 5, 10 anos, agora os movimentos eles acontecem em 2 e 3 anos no máximo de estratégia, o que faz com que seja necessário também que você sempre inove e tenha ciclos mais rápidos de lançamento de produtos, né? Os serviços são cada vez mais personalizados também, né? O cliente ele quer ser reconhecido como uma entidade particular, né? Uma entidade única, né? E é necessário que tenha um suporte mais ágil e melhor, né? Então, essas mudanças, né? Essas mudanças pressionam o mercado, pressionam as empresas, né? E o mais importante aqui são alguns dados, né? Isso aqui são dados de uma estatística de uma pesquisa americana que diz que 80% das empresas, né, elas alegam que prestam serviços que são aqueles serviços classificados como best in class, né? São serviços superiores, né? O curioso é que apenas 8% dos clientes dessas empresas atestam isso. Então, uma coisa a empresa não se vê, talvez, como o próprio cliente está se enxergando, né? E aí você tem, se você é um desses clientes, a situação é dramática, porque, por exemplo, alguns dados que estão aqui embaixo, 78% dos clientes eles não compram de você novamente após um serviço ruim, né? Um serviço ruim também, né? Se o serviço ruim, ele vai alcançar mais que o dobro de ouvido das pessoas, do que o bom serviço prestado. Então, assim, o prejuízo, né, causado pelo mau serviço é muito pior do que o benefício trazido pelo bom serviço prestado, né? Obter um novo cliente é 6, 7 vezes mais caro do que você manter o atual.
né? Os clientes leais, eles compram 10 vezes mais do que a primeira compra que ele fez de você, né? E são necessárias por volta de 12 experiências positivas para você compensar uma experiência negativa. Né? Então, assim, números não mentem, experiência do cliente, hoje ele é um foco, vamos dizer assim, muito importante das organizações por conta de informações como essa. E como é que a gente pensa o Customer Experience com o ARIS? Tá? Primeira questão que eu queria trazer aqui é algumas informações, assim, algumas discussões, assim, por que você precisa de uma estratégia para Customer Experience, né? Como que essa estratégia de experiência do usuário, do cliente, se conecta com a estratégia corporativa, né? E como é que ele pode ajudar você a melhorar os pontos de contatos e a melhor experiência para o cliente, né? Bom, você precisa de uma estratégia de experiência do cliente por conta do seguinte: normalmente as empresas que estão em fase de manutenção já, né, da sua maturidade, né, ela trabalha com a intenção de identificar e corrigir as experiências problemáticas do cliente, né? Então, o que faz? Normalmente, para isso, você não precisa de uma estratégia para guiar esforços, né? Normalmente, você não tem uma estratégia de correção de experiências ruins, né? Mas o que acontece? Você sempre fica num ciclo de reparo de experiências ruins, né, do cliente. Então, isso acaba nunca terminando, né? E para você ter uma disciplina de transformar uma boa experiência do usuário, do cliente, numa regra, numa norma, né, padronizada, as empresas precisam definir estratégia para isso, né? Ou seja, a estratégia de Customer Experience é necessária para que você tenha um foco no progresso dessa disciplina, né, de entender o cliente, fazer o design disso, medição, implementar uma cultura e governança sobre Customer Experience, né? Vamos pensar de um outro lado. Se você não tem estratégia, o que pode acontecer? A companhia pode buscar uma única iniciativa, né, ou iniciativas que são contraditórias e vão falhar na hora de entregar os benefícios que são benefícios sustentáveis, né? Então, por exemplo, imagina uma empresa que é provedora de serviços de internet, né? O que pode acontecer é quando você põe lá uma pessoa para gerir a experiência do cliente, ele pode acabar descobrindo que dentro da organização você tem projetos concorrentes, né? Você pode ter um projeto que está movendo cliente para fora do suporte via chat, por exemplo. Você tem um outro projeto movendo clientes, mais clientes para esse canal, e você pode ter um outro projeto estendendo o suporte chat para 3 idiomas adicionais. Então, é bastante comum na organização, é que em pontos de contato, em canais com o cliente, você tem algumas iniciativas que, como você não tem Customer Experience disciplinado, você acaba tendo iniciativas que acabam sendo incoerentes entre elas, né? Ter uma estratégia clara disso, né, vai evitar esse tipo de situação, né, e vai orientar a tomada de decisão consistente em relação a atingir essa visão de experiência do cliente, não deixando isso para uma interpretação crua, tá? Como que essa estratégia do usuário se relaciona com a estratégia corporativa, né? Normalmente, a experiência do cliente ele não faz parte lá dos seus componentes estratégicos, ele não vai fazer parte da missão, visão e valores da organização, né? É muito raro isso acontecer, né? Por outro lado, também, não tem substituto, é muito difícil você ter um substituto para uma proposta de valor única das organizações, que é toda empresa quer prover diferenciação em valor para o cliente nos seus produtos e serviços, né? Isso é uma proposta de valor única da organização, é difícil você ter um substituto para essa proposição, né? Ao invés disso, o Customer Experience, né, ele pode ser, né, a experiência do usuário, a disciplina de experiência do cliente dentro da organização, ele pode ser uma fonte adicional de vantagem competitiva no mercado, né? Ou seja, ele trata não o que você faz, mas como você vai fazer, né? Então, enquanto uma estratégia corporativa ele marca a direção para você atingir aquela proposta de valor da organização estratégica, de ter produtos e serviços diferentes, que tem uma proposta de valor única para os seus clientes, né?
A estratégia de Customer Experience corre paralelo, né, orientando os esforços para criar a disciplina, né, para que você atinja ou exceda as expectativas do cliente quando ele interage com seus produtos e serviços. Tá? Então, um pouco diferente a abordagem da estratégia de Customer Experience, que é necessária da estratégia corporativa, mas elas precisam estar alinhadas, né? Então, enquanto essas proposições do Customer Experience, da estratégia de Customer Experience, são separadas e têm propósito um pouco diferente, elas são alinhadas, né, em relação, por exemplo, qual é o público-alvo que você atinge, quais são as capacidades de negócio, né, e quais são as restrições que eu venho a ter e o quanto que eu quero lucrar, faturar, etc. Né. Essa abordagem de Customer Experience Management também, a gente costuma dizer que nós temos algumas perspectivas, tenho duas perspectivas diferentes, né? Eu tenho uma perspectiva que eu chamo de inside out, né? Que é a perspectiva, vamos dizer assim, de dentro para fora. E eu tenho a perspectiva outside in, que é de fora para dentro, tá? A perspectiva inside out, ela tem bastante relação com o processo, né? Porque é onde você faz o quê? Você captura requisitos de negócio, você modela, faz o design, entendimento do processo, identifica cenário, risco, etc., né? E você testa esses cenários, testa esses processos, né? Na outra perspectiva, a outside-in, ela é um pouco diferente, é onde que entra principalmente a questão do processo criativo, né? Porque você faz o seguinte, você entende as jornadas do cliente, define os momentos da verdade, né? E os pontos de contato, touch points, também os pontos de dor, né? O pain points, né? Você identifica qual é o seu alvo de indicador, né? Ressalta os sentimentos e expectativas do cliente e avalia essas jornadas. Dos dois lados, tanto na perspectiva que você tem de dentro para fora, onde você vê requisito, monta processo, quanto de fora para dentro, aonde você desenha a jornada do cliente, define momentos da verdade, etc., todos eles têm um ponto em comum, que são os pontos de contato. Tá? Então, nas duas abordagens, você precisa estar atento, né, em ter os pontos de contato com o cliente bem modelados, né, porque esses pontos de contato combinam as duas perspectivas, né, e isso é o que vai levar ao foco do cliente, ou seja, tanto na perspectiva de processo, quanto na perspectiva do entendimento da jornada do cliente, etc. Por isso, a abordagem com o ARIS. Tá? A gente costuma também colocar um outro conceito que é importante para a Customer Experience, é entender, por exemplo, que a gente precisa entender qual o grau que o negócio realmente coloca o cliente em primeiro lugar, né? Isso pode ser percebido, claro, olhando para o processo de negócio, né? E por isso que a gente costuma colocar que para a Customer Experience você tem que ouvir com atenção algumas vozes, né, que a gente chama, que é a voz do cliente, a voz do negócio e a voz do mercado. Tá? Isso quer dizer o seguinte, eu preciso ter atenção, né, não somente num ponto específico, como a voz do cliente. A voz do cliente está muito relacionada com essa jornada do cliente, né? As necessidades do cliente, as suas expectativas, é uma das vozes a serem ouvidas, mas eu também preciso ouvir a minha voz interna do meu negócio, que é onde eu vou dizer o quê? Eu vou entender os meus objetivos de negócio, as restrições que eu tenho também, né? Para que eu possa adaptar processo, etc., para conseguir eficiência também operacional. E também eu preciso ouvir a voz do mercado, entender quais são as tendências e requisitos de mercado, né? Identificar oportunidades de novos mercados, ameaças, etc. Então, esse Customer Experience não é somente a voz do cliente, né? Eu preciso entender a voz do cliente, né? Mas eu também preciso colocar isso dentro da perspectiva do meu negócio e dentro do mercado também. Bom, alguns conceitos importantes que a gente tem. Um dos conceitos é os de pontos de contato. Tá bom? Os pontos de contato que a gente tem chamado aqui de touch points, né, eles são aquele momento, ele descreve a interação que o cliente tem com a organização. Tá?
a grande questão aqui é que os pontos de contato, segundo a nossa abordagem, né, eles são que conectam as duas perspectivas, né, de dentro para fora, processos, de fora para dentro, que é a jornada do cliente. Né? Então, todas as interações que envolvem o cliente, a gente são chamadas de ponto de contato. Né? Um dos exemplos que a gente tem, assim, um ponto no qual o cliente entra com pedido, né, é um ponto importante de maior interação com a organização. Né? Porque ele quer dizer o seguinte, nesse ponto o cliente decidiu que ele quer um produto ou serviço da organização e também, por exemplo, representa o início de um acordo contratual. Tá? Muitas vezes há uma confusão entre os pontos de contato e os canais, né? Os pontos de contato eles são mais precisos, são mais específicos, né? Os canais eles são só uma visão, né? Uma visão da organização de onde está vindo o cliente. Os touchpoints, né? É necessário que você analise os touchpoints, né, em relevância e impacto. Os touchpoints, eu falei, são os pontos de contato, né? E alguns conceitos também que são importantes para compreender a experiência do cliente, a experiência do usuário. Né? Primeira questão importante é você entender que um importante ponto de contato, né, onde o seu negócio ele pode realizar, né, você pode realizar um negócio, onde você pode também quebrar o relacionamento com o cliente, e ele é conhecido como momento de verdade. Né, representado aquele coraçãozinho na esquerda ali. Né. Se você tem uma experiência do usuário ruim no momento de verdade, né, ele pode ter um efeito, provavelmente ele vai ter um efeito péssimo na percepção do cliente com a empresa. Né. Então, é aí que você começa a ter problemas em relação à reputação da companhia, né, a sua própria brand. Né. Começa a manchar a reputação da organização. Né. Por outro lado, se você prover uma boa experiência, você pode criar uma enorme lealdade do cliente. Significa o seguinte, que mesmo que você tenha futuros problemas, né, no seu processo, etc., com o cliente, a boa reputação, a boa experiência criada, ela pode fazer com que o cliente tenha lealdade à sua marca. Então, mesmo com alguns problemas, ele vai resistir a esses problemas e permanecer com você. Né? Bom, entender, né, modelar esses momentos de verdade, ele habilita a empresa claramente a ver onde deve ser o foco da melhoria de processos. Né? Por isso que você precisa identificar pontos de contato, saber qual deles é o momento de verdade, onde você pode romper com o cliente ou criar uma boa experiência, né? E cuidar desse processo, onde tem esses momentos de verdade, porque eles são cruciais aí para que você possa entender onde que você tem o foco no cliente, né? Bom, provavelmente o momento de verdade mais importante para um cliente é quando ele usa o produto a primeira vez. Quando ele usa o seu produto ou seu serviço a primeira vez, é um dos momentos de verdade mais importantes. E ele vai verificar se funciona, se atendeu ou não. Né? Para as organizações, normalmente privadas, principalmente, o momento de verdade para o negócio mais importante é quando você recebe pagamento. Né? Bom, uma vez que que os momentos de verdade são claramente identificados e avaliados, né, os donos de negócio precisam ser associados a cada um deles. Por quê? Porque você precisa ter pessoas com responsabilidade para monitorar esses momentos de verdade, né, e para que possa orientar os projetos de melhoria. Tá? Por isso que a gente costuma dizer assim, projetos de melhoria, os projetos, né, onde você tem uma mudança de negócio, tem que ser avaliados baseados no efeito na experiência do cliente e nos momentos de verdade. Né? Se o projeto não conseguir identificar nenhum benefício nesse aspecto, a experiência do cliente vai sofrer e você não deve nem permitir que o projeto continue, às vezes. Né? Ok? Bom, então, nesse ponto aqui, saber identificar momentos de verdade, né? Prevenir os pain points, né? Ou seja, você consegue também assim, vamos dizer assim, marcar, né, definir quais são os pontos de dor naqueles pontos de contato e também onde que você tem melhores práticas, né, dentro de uma jornada do cliente. Avançando um pouquinho. E como é que eu uso essa experiência do cliente? Como é que eu uso o ARIS para isso? Tá? Eu não sei se todo mundo conhece o ARIS, então eu vou
avançar aqui, vou falar um pouquinho de ARES para ter alguma noção. E aí eu volto lá para falar como isso é feito no ARES. Uma rápida visão do ARES. Muita gente já conhece, o ARES é uma solução, né, uma plataforma de design, de modelagem, né, chamada, o acrônimo de Arquitetura Integrada de Sistemas de Informação. Né, você vê que não tem processos no nome. O ARES, então, é uma ferramenta de desenho, né, de modelagem, onde você descreve toda a sua organização, né, em diversas camadas diferentes e relaciona todas essas informações. Não se trata, então, apenas de fluxos de processos. Em outras palavras, você pode começar a fazer a descrição do seu negócio através de matrizes estratégicas, né, modelos de estratégia, né, desdobrar para indicadores, né, fazer as devidas análises, como análise SWOT, chegar até os dobramentos estratégicos em scorecards estratégicos e também até o momento onde você começa a tocar as cadeias de valor, que são os modelos de macroprocesso. E aí você consegue chegar nos níveis de detalhe, etc. Ou seja, você consegue ver da estratégia à operação. O ARES suporta diversas metodologias, frameworks diferentes. Nesse caso aqui, um exemplo é o Canvas, né? Você pode sempre ter uma atualização onde você consegue descrever, usar metodologias, notações diferentes para descrever o seu negócio. Uma delas aqui é o Business Model Canvas do Alexander Osterwalder. Resumindo, trata-se de um repositório integrado de uma arquitetura corporativa, né, onde você define lá, né, descreve estratégia, modelos de negócio, produtos e serviços, estrutura organizacional, passa por processos, né, você consegue também declarar aplicações, serviços, componentes, riscos, controles e sua infraestrutura, dados, etc. Então, é para ser um repositório integrado de verdade, da único ponto de verdade corporativa, né, onde você consegue de forma abstrata, ver como todas as informações, como toda a sua organização se relaciona, né? Tudo que existe dentro da sua organização. Agora eu vou voltar lá para onde a gente estava falando, certo? Bom, como que eu como que eu utilizo o ARES para a experiência do usuário, experiência do cliente, né? Uma das formas eu tenho no ARES, né, novos tipos de modelo. Então, o ARES, na verdade, ele estende o seu método para possibilitar com que você possa descrever a experiência do cliente, né? Então, você tem o Customer Journey Landscape, né? A gente tem alguns modelos onde você consegue fazer um cluster de um mapa de todos os pontos de contato, né? A própria jornada do cliente e algumas informações mais detalhadas sobre os pontos de contato com o cliente. Avançando aqui. Bom, a gente tem a combinação das duas perspectivas, aquilo que a gente estava falando de dentro para fora, né, de fora para dentro, inside out e outside in, né? Então, os modelos que a gente já conhece, os modelos de macroprocesso, né, as cadeias de valor, você tem o detalhamento dessa informação dentro dos processos. Então, aqui a gente tem uma representação do modelo de cadeia de valor, chegando até o modelo de processo. E aqui no modelo de processo, isso aqui é uma anotação EPC, nessa perspectiva de processo, você consegue também apontar, né, associar os pontos de contato a uma etapa do processo, né? Do mesmo jeito que você tem também, sob uma perspectiva de alto nível aqui, as jornadas que você tem do cliente por ciclo de vida que você tem de relação com ele, né? E o detalhamento disso acaba sendo nas jornadas aqui, né? A perspectiva de Customer Experience, perspectiva de negócio, uma representada por processo, outra representada pela jornada do cliente e do usuário. E você vê que ele utiliza o mesmo objeto, que é o Customer Touchpoint, né, o ponto de contato do cliente, tanto na jornada quanto no processo de negócio. Duas perspectivas diferentes, tá? Dentro utilizando a mesma informação, vamos dizer assim, né? Então, você faz o design do mapa, mapa da jornada do cliente, né? Você consegue ver todas as jornadas, né?
vamos dizer assim, por ciclo de vida, né? Esses grandes objetos aqui na esquerda representam etapas do ciclo de vida do cliente, e ali são as jornadas, né? Todas as jornadas que são descritas. Você modela, né, o detalhamento disso, que é a própria jornada do cliente, né? Então, você tem as etapas da jornada em cima, você tem os pontos de contato, né? E a categorização, né, o ponto de contato, se ele inclui esse ponto de contato uma melhor prática, se ele tem um pain point ou se ele é um momento da verdade, né? Aqui você tem os canais, você tem informações de riscos e outras informações corporativas. Lembrando que essas informações aqui, por exemplo, risco, o owner, né, a pessoa responsável, são informações que são compartilhadas dentro do repositório, são reutilizadas no repositório corporativo do ARES, né? Avançando aqui, eu também tenho uma visão, né, eu consigo modelar essa visão de quais são todos, eu consigo agrupar todos os pontos de contato com o cliente por canais, por exemplo, né? O metamodelo do ARES ele é flexível, possibilita também que você crie, né, uma visão de modelagem que você achar que você precisa para adaptar para dentro da sua organização, né? Então, aqui é um sumário de todos os pontos de contato e você tem um mapeamento dos pontos de contato existentes com outras informações, né? Risco, canal, iniciativa, etc. Que é reutilizar, potencializar o uso das outras informações corporativas e mantidas por outras áreas, né, dentro do repositório da ferramenta. Claro, quem conhece bem o ARES sabe que tem os diagramas de alocação, né? Isso aqui é um ponto de detalhamento, né? Um diagrama, uma visão de detalhamento para cada ponto de contato, né? Você consegue ver aqui riscos associados, indicadores de desempenho, canais, pessoa responsável, qual a etapa, né? O passo da jornada que está relacionado com esse ponto de contato, etc. Você inverte a perspectiva da visão e põe a visão para o ponto de contato, tá, específico. E nós temos também, como conversamos aqui, né, você consegue também identificar, relacionar as informações da jornada com a informação de processo, através de um elemento comum, que são os pontos de contato. Ou seja, né, de uma forma integrada, qual é a visão que nós temos, né? Você pode utilizar o seu processo de design, né? Executar o processo de design da forma como você utiliza na organização, né? E aí, você, durante o processo de design, ou mesmo depois, né? Então tem toda a diferença, você pode fazer essa definição, você sai com a definição da jornada, mas em vez de você ter isso em planilhas, isolados, estanques, você passa a ter isso dentro do repositório. Então, você modela essa jornada dentro do ARES. Por quê? Porque eu vou reutilizar outras camadas de informações corporativas da organização. Eu vou poder associar as informações aqui com outras informações do meu negócio, né? E o que eu posso fazer com isso, né? Bom, é claro que onde você quer chegar, a partir do momento que você tem essa visão, né, de qual é a jornada, quais são os pontos de inovação que você precisa aplicar, e aí você pode utilizar, né, essas informações para pensar nos seus casos de uso e o que você vai implementar de inovação e solução, né, para atender a experiência do usuário aqui em cima. Então, nessa visão aqui em cima, é vamos dizer assim, uma visão de definição, de design mesmo, de gestão, para que você possa avançar depois e implementar as melhorias, né, o que são os projetos necessários para melhorar essa experiência do usuário através de uma plataforma digital, que nós aqui posicionamos, por exemplo, nossa plataforma digital. E aí você pode ter casos de uso, como promoções em tempo real, marketing ativo, gestão de risco inteligente, etc. Então, para finalizar, pessoal, por que Customer Experience, né? Para que você possa trazer todas essas diversas visões juntas para o cliente, né? E a gente quer chegar nesse ponto, né? Onde você começa a ter, né, a oferta certa, no tempo certo, no lugar certo, para aquela pessoa certa, né? É o que a gente estava falando, da
personalização, da utilização das tecnologias que já existem hoje, né? A gente entende que para isso você precisa compreender a jornada do cliente, compreender quais são os momentos de verdade, né? Para você conseguir implementar uma visão customer-centric, que a gente chama, né? Que é uma visão orientada para o cliente. Tá? Essa é uma questão que um pouco, parece simples, né, falar de orientação, foco no cliente, mas é um pouco mais profunda do que simplesmente você atender as necessidades do cliente. Né? O foco no cliente, dentro de Customer Experience, tem uma abordagem que é um pouco mais, vamos dizer assim, profunda, que significa você tirar o foco no seu produto e você coloca o foco na expectativa do cliente. Então, o direcionamento, né, da abordagem sai dos seus produtos, do seu portfólio e entra dentro da expectativa e a necessidade do cliente. Né? Bom, pessoal, eu vou mostrar agora um vídeo para a gente poder ter uma ideia de como a gente atende isso, né, como é isso dentro da ferramenta. Né? Eu gravei o uso da ferramenta aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Ok. Então, aqui eu estou dentro do ambiente de design, né? Esse aqui é o ambiente do Ares do Connect. Eu entrei na visão de navegação, aqui só para mostrar como que são esses modelos aqui dentro. Isso aqui representa um modelo de início, né? Um modelo de entrada dentro do Ares. E aí você vê que já existe o link, né? A gente já criou ali para a jornada do cliente. Isso aqui é uma primeira visão, né? Uma visão macro, onde eu tenho o quê? São os ciclos, né? Cada etapa do ciclo de vida do cliente, isso aqui são as jornadas, né? Esse semáforo, essa luz aqui, ele quer dizer, ele é um sumário, vamos dizer assim, de como que é a satisfação do cliente para essa jornada. Ele captura essas informações dentro dos atributos, né, que estão no objeto e no modelo. Aqui eu naveguei até uma jornada específica aqui para vocês verem como é a visão da jornada. Então, essa jornada em cima são as etapas, os steps, né, da jornada. Também eu tenho vamos dizer assim, um sumário, né, de como que é a satisfação do cliente para cada uma das etapas. Eu tenho os pontos de contato aqui embaixo. Né? Eu tenho ownership, né, quem são os responsáveis por esses pontos de contato. E abaixo na exclamação são riscos associados. Né? Isso aqui já começa a pegar reuso das informações do repositório corporativo. Aqui fiz uma mudança para a interface do ambiente de design do Ares, de modelagem. Aqui ele é um ambiente de navegação. Né? E eu vou entrar no mesmo diagrama só para a gente ver algumas informações a mais. Então aqui a gente vê aquele mesmo landscape, né? Aquele mapa da jornada dos clientes por etapa do ciclo de vida. Né? E eu vou entrar no detalhe e entrar numa jornada específica. Entrei na jornada. Né? E o que a gente consegue perceber aqui? Eu consigo, na verdade, esses atributos isso aqui é uma janela de atributos e mostra aqui eu marco, eu flego se é uma jornada do cliente, se é um momento de verdade, se é um ponto de dor do cliente. Quer dizer, aqui eu tenho uma série de atributos e eu posso inserir atributos que são atributos padrões relacionados a informações de gestão da experiência do cliente. Aqui, por exemplo, eu coloquei um atributo a mais, que é o atributo de melhor prática. Note que se eu marcar lá, ele já marca automaticamente no objeto lá, aquela estrelinha, mostrando que existe nesse ponto de contato uma melhor prática. Então, eu posso, visualmente, né, mudando atributos, visualmente eu mudo um pouco a visão dentro da modelagem. Né? Aqui eu naveguei automaticamente para o cluster, né, vamos dizer assim, o mapa dos pontos de contato, então eu consigo ver todos os pontos de contato, né, associados por owner, né, por dono. E aqui eu naveguei diretamente também para um detalhamento daquele touchpoint, né, detalhamento do ponto de contato. Aí eu vou ter uma série de informações sobre a perspectiva de cada ponto de contato. Risco, pessoas, indicador e etc. Tá? Aqui também vou mostrar para vocês a utilização de
pesquisas dentro do ARIS, né? Eu tenho uma pesquisa pré-definida que eu montei, que são as queries dentro do ARIS, né? As pesquisas. Vou mostrar como eu posso buscar essas informações após a modelagem. Então, aqui eu já fiz uma definição, né? Aqui. Isso aqui é tudo visual, né? E nessa definição eu digo o seguinte, eu quero pesquisar tudo que for, através de um ponto inicial, eu quero saber qual estágio, através do estágio do ciclo de vida do cliente, eu quero saber quais são as jornadas que ele possui, né? E dessa jornada eu quero saber ele está relacionado com que mapa, né? E quais são os pontos de contato. Então eu estabeleci essa query dentro do ARIS, botei um ponto de início, né? Porque eu preciso dizer de onde ele vai buscar a informação. A partir do momento que eu digito nessa caixa de entrada, ele já busca em tempo real a informação de modelagem. Daí ele vai trazer para mim, ele trouxe aqui blocado, né? Essas informações que eu botei na query. Então, ele vai trazer lá, por exemplo, qual é a fase lá no fundo, qual é o diagrama de jornada do cliente, para cada jornada, quais são dentro desse diagrama, quais são as jornadas e os pontos de contato para cada uma delas. Então, eu posso montar aqui qualquer tipo de pesquisa que eu quiser, né, para buscar essas informações na organização. Eu posso ter análise de impacto, né, eu vejo como essas informações estão relacionadas, né. Então, tenho diversas formas de layout diferentes de apresentar esses modelos após a pesquisa, né? Você pode também fazer o seguinte, né? Posso criar também planilhas, né? E levar essas informações para planilhas, caso eu queira manipular, né? Atributos e mais dados em planilhas. Aqui eu criei uma informação, uma tabela, né? Planilha do ARIS mesmo, né? Selecionei aqui todos os meus objetos de definição da query, joguei para o lado direito, que é dentro da planilha, né, e fiz o pedido para que ele avaliasse a planilha. E ele trouxe já os resultados da query que eu fiz, só que dentro da planilha. Claro que essa planilha eu posso exportar ela para um Excel, manipular fora, importar de volta no ARIS, etc. E tudo bem. Tá? Então, essa foi uma das formas que eu posso ter uma forma de vocês visualizarem a utilização da ferramenta para definição, né, vamos dizer assim, para modelagem da jornada do cliente. Bom, pessoal, apresentação rápida. Já tem algumas perguntas aqui, eu estou abrindo para dúvidas. Bom, vou responder algumas perguntas aqui. Uma das perguntas está dizendo aqui como diferenciar o touchpoint, né, o ponto de contato comum, com o momento de verdade, né? Bom, isso daí, você diferenciar o ponto de contato comum com o momento de verdade é justamente seguindo aquele conceito, né? O momento de verdade você tem que avaliar de acordo com a relevância daquele ponto de contato, no sentido de que aquele ponto de contato, ele pode, com o cliente, ele pode romper a minha relação com ele, ou ele pode criar também ele pode também realizar o negócio através daquilo, né? Então, principalmente é muito mais fácil você pensar naquele ponto como um ponto que você pode realmente danificar o seu relacionamento com ele, com o cliente. Então, em algumas situações, né, o próprio atendimento no balcão, ele é um ponto de contato onde você pode ter um rompimento do seu relacionamento com o cliente. Então, aí que você identifica, você vê se aquele ponto de contato é um momento de verdade ou não, né? Outra pergunta, se o ARIS gera automaticamente as perspectivas associadas ao Customer Experience. O ARIS pode gerar uma série de modelos automaticamente, né? Então, você consegue gerar, por exemplo, através de informações de processo, um mapa, uma jornada do cliente. O problema é que as informações que você tem num, eles não estão no outro, né? Então, ele não vai trazer essa transformação, só vai carregar as informações, por exemplo, pontos de contato e talvez a macroetapas, ele pode até transformar, mas como o método é diferente, né, vamos dizer assim, os diagramas dos objetos e os símbolos são diferentes, ele não vai trazer a informação completa.
né? Então, agora, dentro da jornada dos diagramas, né, que você representa a jornada do cliente, você consegue fazer a transformação, porque ele utiliza as mesmas informações. Então, por exemplo, os diagramas de alocação de função, que são aqueles diagramas de detalhamento dos pontos de contato, vocês podem gerar ele automaticamente a partir da jornada do cliente. Por quê? Porque na jornada de cliente tem todas as informações. Se eu quiser gerar um diagrama detalhado para cada touchpoint, ponto de contato, eu consigo gerar a partir da jornada do cliente, aí sem problema nenhum. Outra pergunta é, essas perspectivas de Customer Experience fazem parte do ARIS padrão ou são um produto adicional? Né? E se o ARIS gera automaticamente as visões associadas ao Customer Experience, é necessário modelar. O método do Customer Experience dentro do ARIS, ele está dentro da suíte padrão do ARIS. Então, que tem o ARIS, tem o ARIS, né? Dentro da sua versão, da última versão, né? Porque o suporte, esse método está dentro da versão 9.8, na segunda release. Então, quem está atualizado no ARIS, né? Nas últimas versões, ele automaticamente já tem o suporte à modelagem da jornada do cliente. Tá? E faz parte da modelagem padrão do ARIS, não é necessário nenhum módulo adicional para isso. Né? E se o ARIS automaticamente gera as visões associadas ao Customer Experience, é necessário modelar. É necessário modelar, sim. Tá? E isso faz parte do exercício, realmente, de você discutir, debater, né, dentro do seu processo criativo, né, de você conseguir realmente descrever a jornada dentro de algum local. Né? A gente sugere que você faça dentro do ARIS. Né? Tem uma outra pergunta dizendo, que aqui eu já acabei já respondendo, né, perguntando se essa funcionalidade está em que versão do ARIS, né, está na versão 9.8, está na última versão da ferramenta. Né? Como essa abordagem se integra ao Design Thinking em processos de inovação? Bom, essa abordagem é o seguinte, normalmente os processos os processos criativos têm como saída essas jornadas do cliente. Né? O que acontece é que, normalmente, para você fazer esse processo criativo, normalmente você não utiliza uma ferramenta tecnológica para fazer esse design no momento que você está fazendo imersão, que você está fazendo a concepção da jornada. Então, muitas vezes o que acontece? Após você já chegar ao consenso em relação à jornada, você pega e pode inserir dentro da ferramenta, modelar ela no ARIS. Com o primeiro benefício de você não ter uma série de planilhas ou uma série de documentos, né, de cartolinas, papéis, com uma série de jornadas diferentes, você não consegue, vamos dizer assim, consolidá-las em um lugar comum. Né? Então, a gente sugere que você pode usar o ARIS ou não durante o processo criativo para fazer a concepção da jornada. Mas, se você não fizer assim, não há problema. Né? Utilize ele para depois você inserir as informações a partir do momento que você já tem a jornada definida. Outra pergunta aqui é se a modelagem da jornada com o ARIS substitui as técnicas comuns de uso de quadro branco, de post-its, né, dentro dos processos criativos. Ele não substitui, né? Vamos dizer assim, a decisão de utilizar o ARIS para isso ou não é uma decisão muito pessoal de cada equipe de inovação. Né? Você pode utilizar ou não. Né? Algumas equipes de inovações não gostam de usar a ferramenta porque elas preferem que as pessoas desenvolvam confiança criativa, né? Então eles preferem tirar, vamos dizer assim, tirar a habilidade do software, de conhecer, né, de modelagem, de utilização do software, dentro do processo para que as pessoas pensem à vontade. Por isso que o processo ele usa muita brincadeira, usa muito Lego, brinquedo, post-it, papéis, etc. Né? Então, não necessariamente você precisa utilizar usar a ferramenta. Né? A gente recomenda, se você puder usar, que você já joga as informações lá dentro, compartilha e comunica com todo mundo, mas é muito pessoal de cada equipe de inovação. Deixa eu ver se chegou mais alguma pergunta.
Na semana passada, foi apresentada a interface de indicadores. Nesse contexto, é possível desdobrar a experiência dos clientes com os níveis de indicadores. É possível você, como você está dentro do repositório corporativo, né, a partir do momento onde você insere as informações da jornada do cliente no ARIS, em determinado momento você tem alguma informação de indicador na jornada do cliente para aquela etapa, vamos dizer assim, né? Você cria esse link, por exemplo, com a estrutura de indicadores que já está modelado no ARIS em algum lugar. Né? Então, assim, não somente com indicadores, mas, por exemplo, elementos de estrutura, arquitetura organizacional, elementos, por exemplo, relacionados a riscos. Né? Essas informações, como são corporativas, o benefício de utilizar o ARIS, se ele estiver sendo utilizado corporativamente, você pode compartilhar e reutilizar essas informações que são mantidas em outro lugar. Né? Muito comum disso é a informação de risco, mas sim pode ser utilizado também para indicadores. Né? Se você já tiver uma definição, os indicadores declarados, definidos e mantidos em algum lugar dentro do repositório, você pode buscar, consultar o indicador, trazer para dentro da jornada, se fizer sentido dentro daquela etapa que você modelou. Ok? Bom, pessoal, não vejo mais perguntas. Vamos encerrando por aqui, né? Não tenho... Essa foi uma apresentação um pouco curta, rápida, né? A gente abordou aqui, principalmente dentro do ARIS, o que é o mapeamento nessa modelagem da jornada do cliente. Eu agradeço a todos que puderam se conectar e puderam assistir e nós aguardamos aí, semana que vem, nós temos uma série de webinars que já estão programados, né? Aguardamos aí a presença de todos para os próximos. Ok? Muito obrigado.